Olá, Ricardo. Bem-vindo aqui a esta entrevista. Olá, Pedro. É com muito gosto que te recebemos e que esperamos aqui que tenhamos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui através portanto, deste momento de conversa que nós vamos ter. Bem-vindo aqui ao Business. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui. Então, vamos começar e eu vou começar já aqui com uma pergunta muito simples, mas também muito direta, que é perguntar como é que tu te descreves como pessoa, como é que tu te identificas, qual é a imagem que tu gostas que os outros tenham de ti, em geral, como pessoa, como ser humano e como empresário. Bom, eu como pessoa, sou uma pessoa que recebi uma formação por parte daqueles que nos educam, que me fizessem sempre pensar sempre no mais além. Ou seja, procurei sempre em ser a pessoa mais exata, em ser uma pessoa responsável. E, acima de tudo, respeitar os outros. Este é um dos pontos que mais, aliás, são os três pontos que mais me referencio no dia a dia, tanto como pessoa, como pai de família e, acima de tudo, como profissional para os meus clientes. Profissionalmente, procuro ter sempre a melhor solução, ter a solução justa, e eu digo justa, não mais do que podermos ter o equipamento dentro daquilo que o cliente procura, mas acima de tudo ser o equipamento exato para a dimensão que o cliente tem e não estarmos a fazer ou exceder ou a limitar o produto em si, a solução em si. Estas são realmente a forma com que me faz lidar no dia a dia. Já que entraste aqui um pouco no tema do teu negócio, então, o que é que vocês, na tua empresa, o que é que vocês produzem, o que é que vocês criam, o que é que vocês vendem, serviços, produtos? Conta-nos tudo. O que é que a Resolve Tech tem para oferecer aqui aos empresários e às pessoas em geral? A Resolvetec trabalha, acima de tudo, com a assistência técnica a empresas. Ok? Nós não trabalhamos, por exemplo, uma das áreas é a linha doméstica. Nós não trabalhamos com a linha doméstica, trabalhamos exclusivamente para a área empresarial. Ok. Um, o que vendemos, o que trabalhamos, ou naquilo que nos especializamos mais, foi sim nas soluções de backup, servidores físicos e virtualizados, sistemas de rede. Portanto, temos a solução de chave na mão nos escritórios com redes físicas e wireless. E agora temos avançado muito também pela dificuldade ou pela procura do mercado, que é os sistemas de cibersegurança. Ok. Temos avançado muito numa área da proteção e na prevenção de situações desagradáveis que muito temos ouvido falar. E depois temos a área de impressão, portanto, temos no grupo das empresas da Resolvetec, há duas empresas da área de impressão em que temos representações Konica Minolta para a região de Lisboa, e depois temos uma outra com Lexmark e com HP. Portanto, nós fazemos aqui um complemento da linha de impressão à linha de informática, conseguimos abranger estas áreas e conseguimos dar uma solução completa aos nossos clientes. Ótimo, fantástico. Então, Ricardo, tens uma paixão, com certeza, por este mundo da informática, senão, com certeza, não seria essa a tua proposta de profissional. Mas houve um momento da tua vida em que tu decidiste, vou tornar-me empresário, vou investir, no meu próprio negócio. E quando é que foi e como é que isto aconteceu? Em que momento da tua vida isto aconteceu? Sim, eu durante 13 anos trabalhei no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, o centro hospitalar que engloba três hospitais, o Santa Cruz, o Egas Menísio e o São Francisco Xavier. Durante 13 anos trabalhei no departamento de informática. Depois, durante algum tempo, dediquei-me àquilo, quase na totalidade. Numa altura houve um pedido por uma pessoa amiga de instalarmos uma informática num cliente dele. O bichinho pegou por aí. Portanto, isto estamos a falar em 2016. E surgiu com um colega na altura, surgiu criarmos aqui uma marca.
e começarmos a complementar esta área. Nessa altura, houve essa hipótese, conseguimos conciliar os dois trabalhos. Claro que chega àquela altura em que não conseguimos conciliar as duas áreas, a área do gosto, da paixão, com a obrigação da outra empresa onde estava a trabalhar. E o ano passado, em 2022, no início de 2022, achei que já não conseguia complementar em nada como, uma vez que gostas, então te dediques a 100%. E então, no fim de dezembro de 2021 e iniciar 2022, fiz a passagem definitiva à Resoltec, que me enche e que me preenche o dia e, acima de tudo, a paixão que tenho pelas tecnologias e o gosto que tenho para fornecer a boa solução. Bom, tu falaste aqui várias vezes em paixão, em gosto. Dentro desta área de informática, que é um mundo, não é? Tem muitas áreas, hum, tanto adjacentes, são áreas, pequenas áreas que podemos nos especializar mais ou menos dentro da informática. Qual destas áreas dá-te mais gosto de fazer? Qual é a parte que mais te entusiasmas a desenvolver dentro da área da informática da tua empresa? A área que me preenche mais é a área diretamente ao cliente. Eu costumo dizer, nós aqui, a Resolvetech, somos três pessoas atualmente, são três sócios e temos mais uma pessoa que colabora connosco, portanto, quatro no total. Mas a área que me preenche mais é a área direta ao cliente, entre a área comercial e a área técnica. Portanto, como sabes, a informática cada vez mais é um remoto, uma assistência remota, Ok. mas a área que me preenche é a área em que nós estamos diretamente a fazer esta instalação, em que estamos diretamente com o cliente e conseguimos, de uma ou outra forma, conseguir estar em contacto diretamente com o cliente e perceber as necessidades e a, e a procura que o cliente tem e consegues ter o reflexo do trabalho que estás a desempenhar na altura. Esta é a área que mais me preenche. A área informática nas empresas, ou mesmo fora das empresas, mas neste caso, em particular com as empresas, é aquela área em que ou tudo funciona ou nada funciona, não é? E quando vem o técnico, resolve tudo e põe tudo a funcionar, há uma sensação de gratidão muito grande e de, uff, que alívio, já nos resolveram os problemas todos. E isso Exato. também acaba por ser também um momento de vitória do técnico quando chega e resolve aqueles problemas todos e toda a gente fica contente. Exatamente. É um dos grandes problemas hoje em dia é que estamos 90% dependentes das máquinas. Hoje em dia, uma empresa sem um acesso à internet não funciona. E tu, mais do que ninguém, estando na área em que estás, se não existir na internet, não existe no mercado empresarial. E isto debate-nos muito nas necessidades que temos de estar na rua, ou estar dentro da empresa estando na rua, e as formas de comunicação que existem cada vez mais. E uma das coisas que nós viemos com o Covid mostrar a todos os empresários é que é possível trabalhar em qualquer canto. Agora, é certo, se não tivermos internet e não tivermos a informática a funcionar, ou na rua ou dentro das nossas empresas, o trabalho não aparece feito. E há esta necessidade. E quando nós nos deslocamos a um cliente por uma situação de uma falha de sistema e que depois conseguimos resolver e deixamos a empresa a funcionar no seu pleno, realmente é a gratidão que temos por parte do empresário ou da pessoa que nos chama, e é aquele reflexo que conseguimos ter quando estamos presencialmente com as pessoas. Diz-me uma coisa, Ricardo. A pandemia realmente é um tema que vai ser difícil sair das nossas conversas, porque realmente veio trazer aqui grandes alterações. Uma das alterações que já te referiste foi o home office, ou o teletrabalho, que muitos funcionários ou mesmo empresários passaram a trabalhar a partir de casa, ou seja, a distância, no fundo, a separação é a internet só que permite
Nesta evolução de haver muitas pessoas em casa a trabalhar com as suas máquinas, em termos do vosso trabalho, o que é que notaram de alterações? Há menos computadores nas empresas, as pessoas precisam de assistência também nas suas casas. Como é que isto funciona no fundo? Porque neste momento podemos considerar que existem muitas pessoas que estão a trabalhar a partir de casa com os seus próprios equipamentos ou com equipamentos da empresa, mas não estão no escritório. Portanto, vocês não vão ao escritório resolver os problemas. E como é que tem sido esta evolução? A evolução partiu muito pela necessidade de um momento para o outro teres um país parado e quereres dar continuidade a algum do teu trabalho que impossibilita de estar centralizado na tua empresa. E aí criou-se um grande problema porque se calhar cerca de 80% das empresas em Portugal não tinham esta infraestrutura Uhum. e nunca se pensou em ter um colaborador em casa e sempre foi Certo. uma, uma ferramenta muito usada pelos informáticos, sempre tinham esta facilidade, mas nem todas as empresas tinham esta estrutura. E isso obrigou de um momento para o outro teres que arranjar uma solução de teres o teu colaborador a dar continuidade ao trabalho, mas estando fora desta empresa. Certo. Uma das coisas que se notou bastante foi a dificuldade de como chegarmos à empresa, usufruirmos, por exemplo, do sistema de impressão da empresa ou mesmo dos Ok. dados da empresa, sem que nos expuséssemos muito. Porque a partir do momento que o colaborador foi para casa, as empresas tiveram que se abrir as portas à rua e, claro, quando se abre muito uma porta, Mais, sujeitamos mais a alguns brindes indesejados. Portanto, e aí entrou a ferramenta que tanto nós temos ouvido falar nos últimos tempos, que são as famosas firewalls e as VPNs, e veio filtrar aqui a abertura de portas da empresa à rua. E toda a informação que é exposta a partir do momento que temos uma pessoa na rua. Mas também veio facilitar, e em muitos casos aconteceram, de ter escritórios que em tempos tinham 400, 500 pessoas, com uma dimensão extremamente grande, uhum. e de um momento para o outro esse escritório passou a ter 3, 4 pessoas, mas tinham as pessoas todas e tinham as pessoas em casa a trabalhar e que Certo. necessitavam não necessitavam ao todo daquele espaço demasiado grande, porque chegou a uma altura a ser demasiado grande. Portanto, tens muitos casos das empresas que converteram os seus 300 metros quadrados em 10 metros quadrados de Ok. espaço e que hoje em dia se mantém os famosos trabalhos híbridos, que é o trabalho uns dias na empresa e os restantes dias em casa, e isto é comprovar que é possível continuar a trabalhar e a trabalhar muitas das vezes melhor com que se estava a Exato. trabalhar presencialmente. Portanto, isto foi uma grande dificuldade, uma grande prova de resistência que os empresários tiveram que ter para conseguir ultrapassar. Uma presença local sempre acarreta alguma espécie de pressão pela imagem. Nós estamos a trabalhar, mas também não é só a trabalhar, temos que parecer que estamos a trabalhar também. Ou seja, há uma pressão física, nós temos que estar ali, existe um horário de entrar, um horário de sair. Tudo isto acaba por, de alguma forma, ser producente por um lado e contraproducente por outro, porque as pessoas às vezes não dão o seu melhor numa situação dessas, e quando são desafiados mais pelos objetivos propriamente do que pela presença física de lá estar e cumprir aquele horário, muitas vezes pode trazer benefícios para a própria empresa, porque no fundo as pessoas vão trabalhar com outra disposição, a gerir o seu próprio tempo e com uma eficiência muitas vezes até superior, porque estão no seu habitat, estão no seu momento ideal. Concordas com isto? Tem-se notado isto de alguma forma? Sim, eu concordo plenamente contigo e isto mostra que um colaborador satisfeito duplica o trabalho que faz Exato. e acho que não há necessidade de nós andarmos em cima do trabalhador a pressionar que vai aumentar a quantidade de horas ou que o trabalho sai melhor ou pior. Isto comprova então que nada como as pessoas trabalharem
da forma, porque hoje em dia podemos dizer mesmo, se quiseres ir para o escritório, vais para o escritório, se quiseres ficar em casa, estás em casa, e aconteceu muito de pessoas terem casas de habitação nas aldeias de onde eram os familiares, Uhum. e durante aquele tempo houve muita gente a trabalhar nesses locais em que a Exato. qualidade de vida é extremamente mais saudável, e que se consegue fazer exatamente o mesmo trabalho, e em muitos dos casos mostrou que se consegue trabalhar mais quando temos o nosso horário e o nosso tempo a ser gerido por nós próprios. E esse Fantástico. foi realmente o bom que trouxe estas ferramentas, ou o bom que trouxe a pandemia, que há muitas formas de trabalhar sem que estejamos fechados entre quatro paredes. No fundo, para quem quis aprender, trouxe-nos aqui uma lição e ensinou-nos algo que podemos aproveitar e aquilo que é bom, dar continuidade nas empresas, sem dúvida. Ricardo, neste momento tu já explicaste o que tu fazes na tua empresa, mais ou menos o histórico da vossa empresa. Daqui a 5 anos, vamos pensar, vamos projetar a tua mente agora para daqui a 5 anos. Quais são os teus planos? Onde é que tu pensas estar a nível da tua empresa? Quais são os objetivos que tu tens para daqui a 5 anos? Consegues imaginar e levar-nos lá daqui a 5 anos como é que vai estar a Soltec, como é que vai estar o Ricardo Calca? Eu espero que daqui a 5 anos tenhamos mais colaboradores connosco a catapultar a ResolveTech no mercado. Esperemos que tenhamos os parceiros ideais, ou pegar nos nossos parceiros e ajudar-nos, e todos nós erguermos os negócios. Mas acima de tudo queremos que os nossos clientes se mantenham sempre fiéis e estejam preparados para as grandes evoluções que estão a chegar. Cada vez mais nós ouvimos situações que têm estado a surgir com todo este tema que nós temos falado, mas, no entanto, melhores ou piores há de chegar, e temos de estar preparados para isso. Mas isto só é possível fazer quando temos a equipa preparada, que temos o parceiro preparado para, para estas metas que chegam todos os dias. Fantástico. Ricardo, tu sabes que existe alguma caricatura feita sobre os informáticos, são aqueles indivíduos que são agarrados ao PC, agarrados aos bits e bytes e às chivinhas de fendas minúsculas e que muitas vezes não fazem mais nada da vida, só sabem aquilo. Isto é verdade ou tu tens passatempos, há coisas que tu gostas de fazer fora dos computadores? Queres partilhar connosco? Eu penso que, de uma forma ou de outra, todas as pessoas têm a necessidade de desligar do mundo do trabalho. Uns de uma forma, outros de outros, mas toda a gente tem algo para além do que é o trabalho. Eu gosto de muitas coisas, obviamente, além de termos a família sempre por perto, e esses nós não podemos abdicar de tempo para outras coisas. Tenho um hobby que gosto de praticar, que é o mergulho com garrafa. Nada como ver o outro mundo de outra forma, porque não é só a terra, a água também tem muito para ver e para explorar. Agora, e há uma frase que se diz: nós conhecemos mais a Lua do que os oceanos deste planeta Terra. Por isso temos ali muito para explorar, e como eu costumo dizer, os 50 minutos de puro sossego são aquele tempo em que nós estamos a fazer o hobby. Mas este é um dos pontos que me dá extremamente prazer. E que ponto, Ricardo, e que ponto? É sem dúvida um desporto, acho que penso que esteja dentro dos desportos radicais já, e é uma ocupação, é um hobby que eu pessoalmente tenho também essa experiência nos tempos remotos, e sem dúvida que são momentos fantásticos. Nós estamos ali, sim, nós não estamos a pensar no trabalho, não estamos a pensar nos problemas, estamos completamente imersos num submundo, no fundo. É fantástico, o mergulho é algo fantástico, eu também recomendo vivamente. Tens mais algum passatempo que queres partilhar? Eu tenho um prazer muito grande, e que gosto muito de referenciar. Nós temos algumas pessoas conhecidas em comum neste mundo do
das empresas, mas um dos pontos que me dá muito prazer é o enoturismo. Ok, O turismo em si é bom, o eno, os vinhos é bom, mas os dois juntos é fantástico. divinal, é o pleno. E um dos grandes prazeres que tenho é conhecer isto, porque sou filho ou sou neto de um homem que plantou uma vinha no Baixo Alentejo, onde do qual eu sou residente, não, onde tenho as minhas raízes. Mas a história do vinho e a história das uvas e do Alentejo é um dos pontos que me faz deslocar e que me faz procurar e conhecer. Esse é um dos pontos que bastante me atrai. Ou seja, depois de uma semana de trabalho, um mergulhozinho e depois brindar com um vinhozinho ao fim faz a semana perfeita, não é? Exatamente. Fantástico. Fantástico. Ricardo, nós já estamos aqui próximos de terminar esta entrevista. Vou-te desafiar com uma última sugestão, portanto, desafio mesmo. Os empresários portugueses neste momento estão com algumas questões em mente, não é? Se estaremos à porta de uma crise ou não. Também, outra questão que está na mente dos empresários portugueses cada vez mais é a questão tecnológica, em termos da web, em termos de serviços, a tal transformação digital. Há alguma recomendação que tu queres deixar aos empresários portugueses? Algum conselho? Algum alerta? Do fundo, tu achas que seja necessário deixar? Queres aproveitar este momento e transmitir aqui uma mensagem? Sim, eu daquilo que tenho visto e acho que o tempo da pandemia que nos trancou em casa de um dia para o outro foi realmente uma, foi uma situação complicada para nós, porque nada estávamos à espera de um momento para o outro termos de nos fechar. Se foi complicado, se foi difícil a economia foi, é um facto, e se nós conseguimos passar por cima desse problema, eu acredito que o próximo ano, por muito difícil que esteja a ser desenhado ou que seja apresentado, ou muito que se tem falado, eu acredito que nós, com esforço, havemos de conseguir ultrapassar mais esta dificuldade e que passe 2023 da forma mais complexa ou menos complexa, mas que passe e que faça com que este mercado, o nosso mercado português, consiga resistir a mais uma dificuldade. E havemos de conseguir, certamente. Obrigado, Ricardo. Foi um gosto ter-te aqui nesta Obrigado, Pedro. entrevista, conhecer um pouco mais de ti e poder também ajudar na divulgação aqui na plataforma Business Point. Foi um gosto ter-te contigo. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Pedro. E que a Business Point seja mais um Facebook empresarial como o LinkedIn e como outras plataformas que temos disponíveis. E sim, é realmente a plataforma necessária para que os nossos negócios possam ser alavancados. Muito obrigado, Ricardo. E até breve. Obrigado. Tá, Obrigado. Até obrigado. breve.